Boa noite, pessoal. Fez errado aqui. Esperar o pessoal entrar. Vou fixar o tema aqui. Pronto. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Quer dizer, esperar o pessoal que eu acabei de mandar mensagem. Lembrando. Esperando as mamães. Opa, acho que pausou aqui. Seja bem-vinda, Meire. Esperando um pouquinho o pessoal entrar. Seja bem-vindo, Christian. Atrasei uns minutinhos aí, atrasei uns 5 minutinhos hoje, que hoje o consultório tava difícil, tava tenso. Cheguei bem tarde em casa hoje do consultório. Seja bem-vinda, Cá Silva. Hoje a live é especial para as mães, só que, claro, todos podem participar, né? Os maridos de plantão podem participar também. Então, Meire está sumida. Qualquer dia passa lá na clínica, você e a Lavínia. Seja bem-vinda, Karina. Fala pra Lavínia que eu também estou com saudades, viu, Meire? Leva o Otávio também. Pessoal, hoje eu atrasei 5 minutinhos a nossa live, porque no consultório hoje acabou atrasando, teve algumas mudanças lá, por isso atrasou um pouquinho a nossa live. Coloquei até um filtro hoje, que hoje eu comecei a trabalhar cedinho, terminei agora, parei agora. Então a maquiagem nem tá aqui mais. Obrigado, Lavínia. Beijo pra você também. Então vamos lá. A intenção dessa live de hoje é fazer um bate-papo com as mamães, né? Então, nós vamos falar sobre gerenciar as emoções. Como gerenciar as emoções? Às vezes eu brinco com as mães, né? Que eu falo que toda mãe precisa de terapia. Quase todas, realmente, quase todas as mães dos meus pacientes, eu preciso encaminhar para terapia. Porque quando a criança vem com um problema pra gente, na maioria das vezes aquele problema ele está refletindo um outro problema dos pais. Ele está refletindo alguma coisa que já está dentro do contexto familiar. Seja bem-vinda, prima. Seja bem-vinda, Jéssica. Então, quando uma criança, um adolescente chega para mim no consultório, a maioria das demandas, ou seja, a maioria daqueles probleminhas, né, que os pais querem que o psicólogo ali ajude, dê um apoio, geralmente está refletindo algum outro problema que já vem se desenvolvendo dentro de casa, né? Antônio Fabrício, seja bem-vindo. E eu tenho essa preocupação porque eu sempre digo o seguinte: a criança, o professor vai olhar para essa criança e vai auxiliar de alguma forma, o catequista, a tia da escolinha bíblica, o pastor, as pessoas da igreja, em qualquer ambiente que a criança estiver inserida, em boa parte do tempo, na maioria das vezes, né, antes da pandemia era a escola, então a criança tem diversas pessoas que vão estar olhando para ela, que vão estar preocupadas com ela, que vão ter um olhar atencioso com ela. Agora as mães, quem que cuida das mães? Quem que auxilia as mães? Quem que tem um olhar atencioso com as mães? É bem difícil, né? Quem são essas pessoas? Não, na maioria das vezes não tem.
Fora que hoje as mães elas estão num contexto extremamente estressante. Hoje em dia a mulher ganhou muito espaço no mercado de trabalho, mas a mulher não perdeu esse dever do lar. Então a mãe ela trabalha, 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 passa o dia inteiro fora de casa, chega em casa, ela ainda tem que fazer a janta, ainda tem que ensinar a tarefa para os filhos, ainda tem que arrumar a casa, ainda tem que preocupar com a rotina dos filhos, com a rotina até do marido às vezes, preocupar se tudo está em ordem. Então as mães, na maioria das vezes, elas estão muito sobrecarregadas. Por isso que eu me preocupo muito com as mães. Eu não trabalho com a criança se eu não tiver o mínimo de segurança para saber que aquela mãe vai se manter bem. Tem algumas que eu até exijo, né? Procurem atendimento, por favor. Procurem psicólogo. Não gostou do psicólogo, vai em outro, né? Mas dá um jeitinho de procurar ajuda, porque as mães precisam. As mães estão muito sobrecarregadas. É, eu não sei o que que vocês pensam que podem ser fatores estressantes para as mães, né? O que que vocês aí, mamães que estão nessa live, veem como dificuldades? O que que para vocês é uma dificuldade? O que que vocês vivenciam no dia a dia que torna um fator estressante para vocês? As mães hoje em dia, né, se tiver algum papai aí, pode ser que discorde, mas a maioria das mães estão cumprindo o papel de mãe e pai. E agora, nessa pandemia, de mãe, pai e professora. Então, com certeza, as mães precisam muito de atendimento, né? E eu gosto de começar sempre na história da criança, para entender um pouquinho aonde está a dificuldade dessa mãe. Primeiro, você era filha e de repente você descobre que está grávida, você deixa este papel de filha e passa a ser mãe. Isso é uma mudança muito grande, gente, para uma mulher, muito grande. Tá, algumas pessoas falam assim: "Ah, mas toda mulher nasceu para ser mãe". Tá, pode ser que a natureza das mulheres realmente é uma natureza minimamente precisa, minimamente apropriada para que a natureza das mulheres é minimamente apropriada para que elas sejam mães. Isso é fato, né? Isso é científico. Mas emocionalmente falando, nem todas estão preparadas para serem mães. E aí muitas têm uma gravidez ali que não planejou e acaba ficando com esse sentimento de frustração, e é um sentimento muitas vezes socialmente reprimido, porque hoje em dia, até hoje em dia, é um tabu falar sobre isso, né, de uma gravidez indesejada. Quando alguma mãe fala assim, eu não quero essa criança, é, as pessoas se assustam, né? A gente não tá falando de aborto, de nada dessas coisas, não. Mas muitas mães, no começo da gravidez, elas têm um certo desejo de, nossa, eu não queria essa gravidez, eu não desejei isso. Isso acaba sendo reprimido, porque a gente tem um ideal de mãe que aguenta tudo. A nossa sociedade tem um ideal de mãe que tem que dar conta de tudo, que tem que ser forte o tempo todo, que durante a gestação não pode demonstrar sofrimento, não pode chorar, porque aquilo vai interferir na gestação. Então existe uma pressão social muito grande em cima das mães, né? A Ana escreveu: tô com o Gabriel com 5 anos e Mari com 5 meses. Nossa, uma grande diferença aí, né? Não estou conseguindo ainda atender todas as demandas do Gabriel, fico frustrada com isso. Sim, e é exatamente aí que eu vou chegar daqui a pouquinho sobre esse sentimento de frustração. Ainda mais no seu caso, prima, que tem essa diferença na faixa etária. É uma criança, a criança de 5 anos, ela ainda é muito dependente. E nessa idade dos 5 anos, existe uma necessidade afetiva muito grande. Ao mesmo tempo, tem uma criança aqui com necessidade afetiva muito grande, exigindo de você como mãe, tem uma ali de 5 meses que é totalmente dependente de você, extremamente dependente. Então, realmente, isso pode ser um fator estressante para você. A Jéssica escreveu aqui: conciliar esse momento que está tudo online, aulas, trabalho, é tudo muito novo para eles e para nós. Atender as necessidades dele, meu filho. Sim, realmente, Jéssica, tá sendo, eu falei isso na live de ontem, né? Tá sendo uma adaptação difícil para todo mundo, inclusive para as crianças.
E como eu estava falando no comecinho da história dessa criança, a gente percebe que a mãe ela já tem alguns fatores estressantes, né? A começar pela gravidez, a gestação, às vezes até mesmo quando o filho é muito bem planejado, quando o filho é muito bem-vindo, ainda assim a gestação é uma mudança muito grande para a mulher. Existe uma mudança de papéis. Seja bem-vinda, Andresa. É uma mudança de é uma mudança de espaço. Você deixa de ser a filha que mora com os pais e passa a ser a mãe, a esposa que vai morar com o marido em outro lugar. Existe a mudança de pensamento. Agora eu não posso fazer essas coisas aqui porque eu tenho que me dedicar ao meu filho. Existe uma mudança de projetos. Eu não posso mais desenvolver os meus projetos de universitária, de acadêmica, os meus projetos profissionais, porque agora eu tenho uma criança para cuidar, né? E no fundo, fica um sentimento de frustração que começa aí. Começa no nascimento dos filhos. Não que filho seja um grande problema, né? Porque lógico que não. Uma criança, ela sempre traz coisas muito positivas para a família. Mas as mães, elas têm a maioria delas tem, seja bem-vinda, Nice. A maioria das mães, elas trazem consigo desde esse início da gestação um sentimento de frustração que fica socialmente reprimido, né? E aí eu sempre falo também que filho não vem com manual de instrução. As mães estão sempre preocupadas se elas estão fazendo certo ou errado, mas filho não vem com manual de instrução. Então, onde você vai se basear para saber se você está fazendo certo ou errado? A gente vê nas mídias a noção de mãe que a sociedade coloca hoje é uma noção extremamente errada, gente. É uma noção extremamente errada. Nas escolas, eu sempre trabalho muito isso nas famílias. Na escola, no Dia das Mães, a gente vê muito isso. Ah, mãe é uma heroína, mãe, você é a pessoa mais especial para mim, você é isso, você é aquilo, você é perfeita. Aí no Dia dos Pais, pai, você é meu super-herói. Isso aí é um ideal, é uma utopia. É uma utopia. E pai e mãe são seres humanos que erram, que choram, que têm tristeza, que têm frustrações. Só que isso socialmente não é muito aceitável. Por isso que esse sentimento de frustração, ele é reprimido muitas vezes na maternidade. As mães meio que engolem esse sentimento de frustração e falam: não, eu tenho que ser uma boa mãe, porque senão o que que os outros vão pensar, né? E aí esse sentimento ele vai acompanhando o crescimento da criança. A criança cresce e conforme for desenvolvendo, esse sentimento de frustração da mãe vai se refletindo através da superproteção. Tem mães que superprotegem tantos filhos que às vezes a gente tem que intervir até com atendimento clínico, porque chega a ser um agravante ali, né? Seja bem-vindo, Edson. E esse sentimento ele vai acompanhando o desenvolvimento da criança. E as mães elas têm muito isso. O que que as pessoas vão pensar? Ah, mas minha mãe falou que eu cuido errado do meu filho. A vizinha fala isso de mim. A professora fala aquilo. A professora fala que eu tenho que ser mais assim, mais assado, e tal. Então sempre tem esse sentimento de pressão, né? De muita pressão em cima das mães. Comentando aqui o que a Ana escreveu, ela tem um filho de 5 anos e uma de 5 meses. Como eu falei, tem uma extrema dependência afetiva, né, em relação a você como mãe, e a outra tem uma extrema relação de dependência. Então, é muito difícil realmente conciliar. O que você precisa, né, que talvez seja interessante, é você sentar com seu filho de 5 anos e e mostrando isso para ele de forma lúdica, né? Que a sua filha de 5 meses, ela precisa mais de você do que dele nesse momento. Assim como ele precisou de você, fala para ele que quando ele nasceu, todo mundo deu muita atenção para ele, você fez tudo por ele. E agora é a hora de todos fazerem pela sua filha de 5 anos, né? E acontece muito da criança mais velha, quando chega o irmãozinho, a criança ela dá uma desequilibrada, às vezes dá uma regredida também, quer ser bebê também, né? Para não acontecer isso, uma coisa muito importante é a gente envolver os filhos mais velhos nos cuidados dos filhos mais novos, não torná-los responsáveis, né? Não é muito legal o irmão mais velho cuidar de irmão mais novo, mas trazê-los para esse ambiente de cuidado. Chama o seu filho de 5 anos, fala: olha, me ajuda aqui com a Mari, né, que ela se chama, me ajuda aqui com a Mari, Gabriel. Ajuda a mamãe, vamos fazer alguma coisa para Mari, vamos ajudar. E
Deixa ele se sentir útil nos cuidados da sua filha. Assim, ele não vai ter esse sentimento de estar sendo deixado de lado. Pelo contrário, a gente vai colocar esse sentimento de lado e vai permitir que ele tenha um sentimento de autonomia, porque ele vai te ajudar em relação aos cuidados dela. A Jéssica colocou essa dificuldade que está tendo em relação é, ao trabalho, né, das crianças. A escola passou a ser em casa e o trabalho também dos pais passou a ser em casa. Então, tá tudo muito difícil realmente. Mas, Jéssica, eu sempre falo o seguinte: é muito mais fácil para nós adultos entendermos uma criança do que uma criança entender um adulto. Porque a gente já foi criança, agora criança nunca foi adulto. Então, é muito mais fácil você, como mãe, conseguir organizar todo esse ambiente e entender as dificuldades do que o seu filho. Criança tem uma certa resistência de entender mudanças, né? Uma certa resistência com mudanças por conta disso. Eles ainda não têm aqueles mecanismos de elaboração das situações. Eles não sabem se adaptar a situações de forma muito madura. E esse é o trabalho do adulto, é mostrar que a gente precisa se adaptando, tirar coisas positivas dessa nova adaptação. Exatamente, Nice. A Nice escreveu aqui, né? Em relação ao que eu estava comentando das escolas. Perdem a oportunidade dessas datas para instruir e orientar os pais, ficam só nessas homenagens. Realmente é lindo, né? Eu acho lindo, maravilhoso. Eu participo de muitas desses eventos por conta de acompanhar aí algumas escolas. Então, assim, é lógico que é lindo, é emocionante e tal, mas realmente a escola seria até proveitoso para as escolas, né? Chamar os pais e instruí-los. Porque quando a escola chama o pai do Joãozinho que está dando trabalho e fala, ó, oh, você tem que ajudar seu filho e tal. Aí depois chama a mãe da Mariazinha e fala, ó, oh, sua filha está dando um pouquinho de trabalho e tal. Dificilmente tem resultado. Por quê? Porque aquilo ali não é uma orientação pontual. Se a escola já tivesse vindo com um trabalho de orientação coletiva desses pais, talvez não precisaria chamar a mãe do Joãozinho, a mãe da Mariazinha, né? Então, realmente falta um trabalho de orientação para os pais. A Anice escreveu aqui, né, Ellen, não perder oportunidade para beijar ou abraçá-lo. Você está falando em relação a esse comentário, Nice? Porque acho que até nisso os pais têm que ser orientados também, né? Quando a gente vai nessas homenagens de escolas, por exemplo, Dia das Mães. Uma vez eu fui numa apresentação do Dia das Mães e as crianças estavam ali procurando a mãe, cadê minha mãe? Quero apresentar para ela. E as mães, algumas ali tinham uma dificuldade afetiva tão grande que os filhos chegavam e elas não conseguiam nem olhar para a criança, nem agradecer direito a homenagem, nem dar um abraço. Então, eu acho que nisso também, talvez as escolas poderiam, né, instruir. Ah, sim, ela comentou da mãe com os dois filhos, sim. Sim, a atenção, né? Não importa o número de filhos que você tem, a atenção ela tem que ser a mesma, né? Em relação ao afeto, o afeto tem que ser o mesmo. Tem no e-book SOS Maternidade, eu dei um exemplo porque acontece muito uma outra questão, né? Assim como tem algumas mães que têm muita dificuldade de estar ali para os seus filhos, que tem um certo distanciamento que a gente tem que trabalhar, existem mães que elas estão tão para os seus filhos que elas esquecem delas mesmas, né? Então eu dei um exemplo lá no e-book. Eu coloquei assim: você faz uma compra de casa. Você compra coisas para sua geladeira, você compra coisas que não podem para a geladeira, tem que ir para a despensa, você compra coisas que tem que ir para sua lavanderia, você compra coisas que tem que ir para o seu guarda-roupa. Imagina se você chega em casa e pega as coisas da geladeira e põe na sua despensa. O que, que vai acontecer? Imagina se você pega as coisas da sua lavanderia e põe na sua geladeira. É uma concepção inviável. Mas vamos trazer isso para a nossa vida agora. Você, como mãe, você precisa cuidar de você, da sua saúde, você precisa cuidar do seu papel enquanto esposa, você precisa
para sua saúde mental até, ter um momento com seus filhos, você precisa ter um momento para fazer alguma coisa que você goste. Você precisa ter um momento para manter o vínculo com seus familiares. Parece muita coisa, mas são coisas importantes que as mamães às vezes precisam ter um pouquinho mais de atenção, porque tem mães que elas dão tanta atenção para os filhos que quando recebe o salário, pega o dinheiro e gasta tudo com os filhos. Às vezes tem a oportunidade de sair, de fazer uma coisa prazerosa, não vão por conta dos filhos. Ah, eu não quero deixar meu filho com o pai. Ah, eu não quero deixar meu filho com fulano de tal. E as mães vivem em prol dos filhos. Aí fica a questão, e quando esse filho sair de casa? E quando esse filho crescer e falar, mãe, tô indo morar em outro país? Como que vai ser a vida dessa mãe? Vai ser um enorme vazio, né? Então, em contrapartida com as mães que têm um profundo distanciamento em relação aos filhos, por conta de dificuldade de expressar afeto, nós também temos aquelas mães que são super protetoras, que estão ali o tempo todo forçando essa relação e não dão espaço para os filhos respirarem, desenvolverem, e ao mesmo tempo elas mesmas não desenvolvem. Então, nós temos esses dois lados da moeda, digamos assim, né, da maternidade. Então é muito importante as mães se policiarem em relação a seu aspecto emocional, como você lida emocionalmente com o seu filho. Isso é extremamente saudável para você, essa avaliação, e é extremamente saudável para os filhos também, tá certo? Deixa eu ver se teve mais comentários. Sabe uma coisa que parece muito boba, mas eu coloquei também no e-book do SOS Maternidade? Uma coisa que eu vejo que as mamães precisam muito fazer, que ajuda muito, gente, cadê a minha? Ter uma agenda. Quando você pega uma agenda, tem até um livro que chama Administrando o Seu Tempo, alguma coisa assim, é um livro bem fininho, você lê em um dia, e quem escreveu esse livro foi o professor Paulo Labegalini. Ele dá aula no Instituto Federal aqui de Pouso Alegre. E ele escreveu um livro muito interessante que tem uma tabela onde a gente coloca o tempo gasto para cada coisa. E é impressionante que quando a gente preenche essa tabela, a gente vê que tem tantas áreas da nossa vida que estão simplesmente vazias de atenção. Então, quando você pega uma agenda, você tem ali um modo de organizar o seu tempo, dispondo de tempo para cada coisa. Você vai ter um tempo para o seu filho, aí vai ter um tempo que você vai falar, filho, agora esse tempo é da mamãe. Você vai ter um tempo para o seu marido. Quantos casais que se divorciam depois que os filhos nascem? Não é, Anice? A Anice tá aí. Quantos casais que se divorciam depois que os filhos nascem? Por conta de não saber administrar esse tempo com os filhos, né? Acaba deixando os filhos entrar no meio da relação dos pais. Tem crianças que não gostam de ver os pais juntos. O que os pais fazem? Põe a criança para dormir com a mãe na cama de casal e o pai vai dormir na sala. Daqui a pouco não existe casal mais, né? Já deixou de existir. Então, quantas vezes as mães elas não conseguem administrar esse tempo? Seja bem-vinda, Vânia. Fico feliz de te ver por aqui. Quantas vezes as mamães não conseguem administrar esse tempo, né? E acaba tendo consequências depois, seja no relacionamento afetivo, seja na sua vida profissional, que eu também já vi muitas mães abandonarem seus trabalhos por conta de não saber administrar o tempo com os filhos. E esse sentimento de frustração que eu falei lá no comecinho, ele só vai crescendo, só vai trazendo consequências, né? Então, quando as mamães pegam uma agenda e colocam lá, esse tempo é pro meu filho, esse tempo é para ajudar o meu filho a fazer a tarefa, esse tempo eu vou organizar a minha casa, esse tempo é para eu, sei lá, ir no salão de cabeleireiro, cuidar da minha beleza. Tudo isso faz parte. Às vezes as mães não sabem fazer uma atividade que seja prazerosa, de tão acostumada que elas estão a darem atenção para os seus filhos 24 horas. 24 horas. Então, o equilíbrio, ele é importante em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Tem perguntinhas, mamães? Tem perguntinhas? A Jéssica colocou um conflito que acho que quase todas as mães estão vivenciando, né? Esse sentimento de frustração de não lidar com, de não conseguir conciliar as atividades dos filhos com o trabalho,
né? Jéssica e Ana também escreveu sobre essa frustração. Isso é uma coisa muito comum e, aliás, esse momento ele ensina as mães que elas não devem se cobrar tanto, porque essa pandemia ela veio como algo inesperado para todos, para todos. E casa não é escola, mãe e pai não são professores, alguns são, né? Então, vocês não precisam se cobrar fora do que é permitido. Vocês precisam utilizar aquilo que vocês têm como recurso, né? Aquilo que vocês não têm como lidar, então não precisem se cobrar tanto em relação a isso. Vai ter momentos que vocês vão ter que ligar na escola e falar: olha, não tá dando certo, meu filho não tá dando conta. Vai ter momentos que vocês vão precisar pedir ajuda. Até divulguei hoje uma professora particular para ajudar, porque as mães realmente estão tendo muitas dificuldades. Então, tem momentos que vai ser necessário pedir ajuda. E isso muitas vezes vai de encontro com, de novo, que eu falei sobre esse sentimento que as mães têm de que elas têm que ser perfeitas o tempo todo, né? Ah, mas o que será que tal pessoa vai pensar? O que será que fulano de tal vai pensar se eu não conseguir ajudar meu filho nas tarefas de casa? O que será que minha família vai dizer se meu filho não se comportar bem? E aí as mães ficam criando esse tipo de autoexigência que não acaba nunca. Isso piora a saúde mental das mães. Isso piora essa sobrecarga emocional que as mães têm. Então tem coisas que a gente não vai dar conta de lidar, tem coisas que as mães não vão conseguir controlar, tem coisas que vocês não vão conseguir manter como planejado. Isso faz parte. E o grande crescimento da família é saber lidar com esse tipo de situação, é saber se adaptar nas situações que a gente não estava preparada, né? Mas é uma coisa que deixa, dá habilidades para a família que vão ajudar bastante nos problemas vividos dentro do lar. A Jéssica escreveu aqui: na verdade, às vezes sinto que estou deixando a desejar na educação. Na maioria das vezes, estou sendo um tanto quanto rígida com ele devido à quantidade de trabalhos e ele está exausto. Sim, Jéssica, sim, conversei sobre isso com a mamãe hoje. Realmente, algumas mamães vão ter que ligar na escola e falar: olha, não tá dando certo. As escolas precisam ser muito colaborativas nessa fase, muito colaborativas. Está sendo difícil para as escolas, para os professores, para as mães, para os alunos. Então, nós estamos passando por uma fase que nós vamos ter que colaborar uns com os outros, ser empáticos uns com os outros, né? Então, vai ter momentos que sim, vai ter que ligar na escola, falar: olha, dessa forma não está dando, o meu filho não está conseguindo, existe outra possibilidade? Olha, o meu filho está tendo uma dificuldade. Pode ter um prazo diferente para o meu filho entregar as atividades? Isso vai ter que ser feito, porque realmente algumas crianças não vão dar conta de acompanhar. O problema da rigidez, Jéssica, é que as mães ficam frustradas de não estarem conseguindo alcançar o resultado que elas gostariam e acabam sendo rígidas com os filhos, e os filhos ficam frustrados de não alcançar o resultado que as mães gostariam. Esse é o problema. Por isso que a gente tem que ter um pouquinho de paciência com as crianças. Tem que ter muita paciência nesse momento. Eu sei que é cansativo, eu sei que é estressante, mas é um momento que a gente tem que ter um olhar muito paciente com a criança, tem que ter um olhar muito amoroso com a criança, né? Um olhar muito compreensivo, porque senão as crianças também vão estar todas frustradas de não estarem alcançando o resultado que deveriam, quando na verdade realmente está difícil para elas. Seja bem-vinda, Núbia. Tem perguntinhas? Isso que eu tô falando com vocês são algumas coisinhas que eu destaquei do e-book SOS Maternidade. Esse e-book, eu não lembro quando eu escrevi, acho que foi no ano passado, e eu coloquei algumas atividades para as mães fazerem lá também, que ajuda bastante a entender isso, né? Qual área da vida que cada uma precisa dar um pouquinho mais de atenção? Qual área da vida que as mamães precisam administrar melhor?
É muita coisa. As mães têm muitas tarefas, muitos papéis a serem exercidos, mas com um olhar compreensivo consigo mesmo, né? Com menos autoexigência e com um pouquinho de organização, as mães conseguem tornar muitas dessas áreas prazerosas, fáceis de lidar, tranquilas, pacíficas. Uma outra coisa importante é a questão da autoridade. Algumas mães falam assim, Ellen, o meu filho ele fica no celular o tempo todo e isso tá me estressando. Ele acaba não ajudando nas coisas de casa e tal, ou acaba não fazendo a tarefinha da escola. E aí eu pergunto, tá, mas qual a idade do seu filho? Ah, meu filho tem 3 anos de idade. Opa, mas peraí, 3 anos? Quer dizer que essa criança está comandando as regras de casa? Quer dizer que essa criança está determinando as regras de casa? Uma criança de 3 anos? Estou dando um exemplo aqui. Então, as mães, elas têm autoridade. E eu vejo que muitas ficam com receio de falar não para os filhos, de colocar limites, por medo de frustrar os filhos. Gente, quando se trata do amor que os pais têm pelos filhos, a gente tem que compreender que amar uma pessoa, não é passar a mão na cabeça, não é agradar 24 horas. Por amor ao seu filho, você precisa mostrá-lo aquilo que é bom para ele. E ficar no seu lar o tempo todo não é bom para ele. Isso é autoridade, é educar o seu filho, é amar o seu filho. E amar significa educar mostrando o que é positivo, mostrando o que é negativo. Isso é necessário. Então não fiquem com medo de frustrar os filhos de vocês, até porque frustração ela vai vir em qualquer momento da vida, seja com uma criança, seja com um adulto. Então, a autoridade é algo necessário dentro de casa. Mãe e pai têm autoridade com os filhos, tem autoridade em relação aos filhos. Quem ama mostra o caminho certo. Amar uma criança, ser uma boa mãe, não é dar tudo que a criança quer, não é deixar fazer tudo, muito pelo contrário. Amar uma criança, amar o filho, é se importar com o estilo de vida que ele tem, é se importar se ele está saudável ou não, é se importar se ele está tendo bons estudos ou não. E para isso, muitas vezes, vocês precisarão falar não, vocês precisarão colocar limites, vocês precisarão tirar o celular. E não é dar desculpas, o carregador sumiu, meu celular tá sem bateria, não é dar desculpas, é simplesmente falar, você não vai usar o celular, pronto. Né? Isso é autoridade necessária. A autoridade não faz mal para a criança. Né? É que quando a gente fala de autoridade, as pessoas pensam que é bater, xingar, não é nada disso. A autoridade é impor os limites que têm que ser impostos. E quando as mães conseguem fazer isso de forma efetiva, demonstrar sua autoridade de forma efetiva, as coisas em casa, aqueles probleminhas em casa, aqueles conflitos com os filhos, eles vão diminuindo. É uma forma de amenizar aqueles conflitos. As coisas vão voltando para o lugar. Então, a autoridade é necessária também para que essa sobrecarga emocional não recaia tudo sobre a mãe, sobre o papel materno. Né? A partir do momento que cada um entende o seu papel, a mãe como autoridade e o filho que tem que submeter a essa autoridade. Tem perguntinhas? A Anice comentou aqui: é importante os pais investigarem de onde vem a dificuldade de falar não. Pode ser uma carência grande e buscar se satisfazer no amor do filho. Exatamente, Anice, exatamente. Isso acontece muito na superproteção, né? As mães elas querem suprir um vazio, mostrando que elas estão o tempo todo sendo suficientes para os filhos. E isso faz com que elas não consigam falar não. É muito difícil para essas mães falarem não. Né? Por isso que nesses casos, nisso eu atendo o filho e a mãe. Eu atendo os pais juntos. É sessão com criança e sessão com mãe. Sessão com criança e sessão com mãe.
porque os limites eles são necessários para o desenvolvimento da criança. Vamos para dicas de livros e dicas de filmes? Vou deixar aqui algumas diquinhas para as mamães. Tem um filme, a Mary já assistiu, né, Mary? Que eu gosto muito de passar para as mães. É um filme, é uma comédia, na verdade, não indicado para menores de idade. É um filme muito, muito engraçado, mas é um filme que provoca muitas reflexões sobre a maternidade. O filme se chama Perfeita é a Mãe. O filme se chama Perfeita é a Mãe. Tem na Netflix. Então, as mamães aí, ó, hoje é dia de fazer cine pipoca. Assistam o filme Perfeita é a Mãe. Esse filme é muito bacana, provoca umas reflexões muito boas. Tem um filme também, um filme não, um livro. Meire, qual o nome do livro que o seu primo escreveu? Eu tenho ele no consultório, mas eu não lembro o nome agora. Eu sei que eu comprei um pra mim, comprei um pra minha mãe e comprei um pra deixar no consultório. Esse livro é maravilhoso. Você lembra do filme, né, Meire? Esse filme é muito bacana. Ô, Meire, qual o nome do livro que o seu primo escreveu? Eu vou deixar aqui como dica. Eu li aquele livro em menos de uma hora e eu chorei horrores. Porque é um livro, pessoal, que o primo dela escreveu com tamanha sensibilidade sobre uma mãe que já não aguenta mais viver a mesmice. É uma metáfora, né? É uma peça de teatro, na verdade. E é um livro muito metafórico, mas é um livro, assim, que tem uma profundidade fora de série. Eu não lembro o nome dele, Mary, se você achar aí pra colocar pra gente. Eu tenho esse livro no consultório, eu vivo emprestando pras mães. É um livro sensacional, sensacional. Muito profundo mesmo. Inclusive, eu quero fazer uma roda de conversa sobre esse livro. Vou até conversar com o seu primo, porque esse livro é sensacional. Então, dica de filme para as mães: Perfeita é a Mãe. E dica de livro: vamos ver aqui se a Mary consegue achar, que eu não lembro o nome. Acho que é 3,4 graus na escala Richter, alguma coisa assim. Que livro, que livro, que livro! É maravilhoso. Vamos ver se ela acha aqui. Eu acho que eu coloquei esse livro no. Eu acho que eu coloquei esse livro nos destaques, tá, pessoal? Esse livro que eu tô indicando para as mães, ele está nos destaques do meu Instagram. Lá em Books. Books? É. Está nos destaques lá, tá bom? Eu acho que está nos destaques, Meire. Acho que é 3,4 graus na escala Richter que chama. Não tenho certeza, mas esse livro eu acho que eu coloquei nos destaques. Isso, esse mesmo. 3,4 graus na escala Richter. Quem não leu esse livro, leia, principalmente se for mãe, até para os filhos também. Esse livro é fora de série. Eu li esse livro em menos de uma hora. Não consegui deixar para ler no dia, não. Fui lendo, 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 queria saber o final dele logo. Sem contar que é um livro, assim, eu falo que é um tapa na cara poético. É um livro que os filhos também precisam ler, viu? Então, o livro 3,4 graus na escala Richter, do Éder Rodrigues. Mamães, leiam esse livro. Esse livro é fora de série, é fora de série. É muito bom. E os filhos também. Faz favor de ler esse livro para entender o mundo das mães. E o filme Perfeita é a Mãe. O, o Matheus está colocando aí que ele riu muito. Esse livro também é sensacional. Não, Matheus, não, desculpe. A Meire colocou que ela riu muito no filme. Esse filme é muito bom. Tá certo, pessoal? E o meu e-book também, estava esquecendo dele. Depois, quem tiver interesse, dá uma olhadinha na loja da Mimo Kids. Esse e-book tá lá ainda. Então, para as mães que não tiveram oportunidade de participar do SOS Maternidade, eu peguei todo o material e compilei esse material no e-book. No e-book que é a idade. Então, o e-book tá aí disponível. Depois, quem tiver interesse, só ir lá na loja da Mimo Kids, o link tá na bio.
A Meire escreveu, a gente devora o livro, se emociona. Sim, a gente se emociona do começo ao fim desse livro. Não tem como não se emocionar. Não tem como. Como filhos, a gente reflete demais, demais mesmo. E como mães, eu acho que coloca a mãe numa situação assim de autoavaliação profunda, né? É o livro mesmo. Então vale a pena ler, tá bom? Então, essas são as dicas de hoje. Leiam esse livro, assistam esse filme e vamos ajudar as mamães aí, que as mamães estão muito sobrecarregadas, né? As mamães precisam de um olhar compreensivo, as mamães precisam de auxílio, precisam de ajuda e precisam se reorganizar. E a gente precisa estar aí para trabalhar com essas mães, para ajudá-las. Pessoal, boa noite para vocês. Quinta-feira tem live de novo. Eu estou escolhendo os temas da listinha que os pais mandaram para mim de temas, então não olhei ainda qual que vai ser o próximo tema. Mas eu estou seguindo os temas que os pais deram como sugestão, tá bom? A Anice está fazendo um lembrete aqui. Nessa quinta-feira, às 19 horas, vai sair um vídeo no canal Instituto da Família com o tema Casamento à Prova de Filhos. Que tema, Anice? Que tema! Ainda bem que vai estar lá gravadinho, porque esse é um tema que eu gosto muito, muito, muito de aprofundar. Então, quinta-feira, às 19 horas, vai sair o vídeo no canal do YouTube Instituto da Família sobre casamento à prova de filhos. E às 20 horas, live aqui no Instagram, tá bom? Fiquem com Deus, grande abraço, estou à disposição, viu, mamães? As mamães que estão aí. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa que eu puder auxiliar, tá bom? Boa noite, fiquem bem e não se exijam tanto, tá bom? Abraço!